Espero que tenham ouvido os 2 áudios passados e tenham sido sincero consigo mesmo. Ninguém mente para os outros se antes não tiver mentido ou enganado a si mesmo. Isso é vergonhoso. Isso é desleal. Então, eu creio que se já está para ouvir o 3º áudio, é porque aplicou o seu coração com inteireza de ser, um desejo de conhecer, alicerçar-se no conhecimento da palavra de Deus. Então vamos prosseguir fazendo agora algumas observações preliminares e gerais. O estudo do tabernáculo ele é muito complexo. Ouvi dizer que em alguns lugares levou-se 24 meses, ou seja, 2 anos de um estudo acurado, detalhado. Assim gostaria de fazer, mas da forma e do modo em que encontrei para atingir os corações dos queridos irmãos e amigos, foi fazendo sim uma síntese deste estudo tão grandioso. Vamos lá. Em primeiro, Israel, a igreja no deserto. Atos 7:38. A nação de Israel é mencionada no Novo Testamento como sendo a congregação, que quer dizer igreja, no deserto. Assim, Israel é apresentado como um tipo ou sombra da igreja do Novo Testamento, a qual é Israel espiritual de Deus. Este princípio de interpretação é claramente expresso por Paulo em 1 Coríntios 15. Já no outro áudio citei 46 e versículo 47, onde ele indica que o natural precede ou aponta para o espiritual, vindo primeiro o natural para depois o espiritual. O Israel de Deus é agora a igreja, a qual é uma nova criatura em Cristo Jesus. O Deus de Israel é descrito na Bíblia como uma oliveira, na qual os crentes em Cristo estão enxertados. Este enxerto ocorre pela fé em Jesus Cristo. Veja detalhadamente isso em Romanos 11, do 1 ao 12, e Romanos 9, do 1 ao 10. Contudo, assim como em Cristo todos os crentes estão enxertados na oliveira, que é o Israel de Deus, após a cruz, todos os judeus incrédulos são lançados fora da oliveira. Crer em Cristo, o Filho de Deus, vivo, torna-se o único critério para fazer parte do enxerto na árvore de Deus. Por esse motivo, Paulo é capaz de nos dizer que o que aconteceu para o Israel natural serviu como tipo e exemplo e foi escrito como advertência para nós. Portanto, é justificável observarmos a verdade no tabernáculo como um tipo, sombra das coisas boas por vir no Novo Testamento, ou na que vivemos, nessa nova aliança que é a igreja. Temos também a aliança vista do ponto de vista mosaico. Quando olharmos para o livro de Êxodo, vamos perceber que ele se divide basicamente em 2 partes. A primeira compreende os capítulos que vai de 1 ao 19, com material de conteúdo histórico por natureza.
Esta parte trata basicamente do problema da escravidão e libertação do povo de Israel através das mãos de Moisés e Arão, levando-os ao Monte Sinai, no deserto. A segunda parte abrange os capítulos de 20 a 40, como citado no outro áudio, e trata principalmente da questão legislativa, isto é, das leis que governariam a vida da nação. Seriam leis civis e cerimoniais. Então, para melhor entendimento, vamos abranger assim. Estas leis incluíam a lei moral, repito, a lei civil e a cerimonial. A lei moral está contida basicamente nos 10 mandamentos. A lei civil incluía o livro da lei, ou o livro da antiga aliança. E a lei cerimonial regulamentava a vida religiosa da nação, expressa nas dádivas para a construção do tabernáculo, no sacerdócio e nas ofertas. A Igreja do Deserto foi construída sob 5 fundamentos baseados na aliança mosaica, que se cumpre primeiramente em Cristo e depois na Igreja. É um fundamento quíntuplo e corresponde da seguinte forma: primeiro, ao tabernáculo de Moisés, obviamente, Êxodo 25:40. A aliança da lei, também chamada Antiga Aliança ou Aliança Mosaica, Êxodo 20. Ao sacerdócio, tanto araônico quanto levítico, Êxodo 28, 29, 39. As 5 ofertas e vários tipos de sacrifícios. Analise Levítico, do 1 ao 7. Em quinto, as 3 festas do Senhor, ou seja, as 3 principais festas do povo hebreu, que é a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Levíticos 23. A Epístola aos Hebreus faz uma abordagem profunda desses 5 fundamentos relacionados, cada um deles, ao ministério de Jesus Cristo. Cada um por si só corresponde a um estudo profundo. Vamos abordar o primeiro deles, o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, torno a dizer, era uma espécie, um tipo, mas era uma tenda móvel, com várias cortinas e coberturas, sobre uma estrutura de madeira. O tabernáculo possuía 3 compartimentos, divisões ou lugares aos quais as Escrituras se referem: o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, o lugar santo e o pátio externo. Em cada compartimento havia um mobiliário específico. Vejamos. No lugar santíssimo, a arca da aliança. No lugar santo, tínhamos o altar de ouro de incenso, a mesa com os pães da presença e o candelabro de ouro. No terceiro e último lugar, o pátio externo continha o altar de bronze e a bacia de bronze. Era no lugar santíssimo que a própria presença de Deus, com a sua glória, se manifestava, ao que os hebreus chamavam de Shekinah. Era a nuvem de glória,
É ali que Deus habitava. Era ali que Deus se comunicava com o homem, habitando no meio do povo de Israel. Assim como hoje Cristo habita no meio de seu povo, a igreja. Pois onde se reúne 2 ou 3, em meu nome, ali estou no meio deles, disse o Senhor Jesus em Mateus 18, 20. Outra descrição: o propósito divino do tabernáculo. O propósito divino para a construção do tabernáculo é resumido num versículo-chave, encontrado no livro de Êxodo 25, versículo 8, e capítulo 29, os versículos 46 e 47, também já citados. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Este versículo é a síntese de tudo que diz respeito ao tabernáculo. O desejo de Deus é habitar no meio do seu povo redimido, em seus próprios termos e em suas próprias condições. Deus declara o seu propósito ao fornecer o padrão que deveria ser seguido na construção do seu lugar de habitação. Deus criou um lugar de habitação para o homem ao criar a terra. Os detalhes desta criação podem ser encontrados nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. A humanidade se maravilha com a grande variedade de material produzido na criação da habitação do homem. Os cientistas dedicam suas vidas ao estudo e à pesquisa dos mistérios e maravilhas desta habitação. Contudo, o mistério e as maravilhas do lugar de habitação de Deus, o tabernáculo, são infinitamente maiores. A Bíblia dedica 43 capítulos consecutivos. Êxodo 25 a 40 e Levítico 1 ao 27. E mais algumas partes das Escrituras. Confira em Números, Hebreus, Apocalipse, para tratar do assunto da habitação de Deus. Se os 2 capítulos de Gênesis relativo à habitação do homem fornecem tão rico material de estudo, material de pesquisa, então a habitação do Deus eterno certamente deve prover abundante material para os estudiosos. Concorda? Externamente, nada podemos ver além de uma grande quantidade de madeiras e peles. Mas como as Escrituras claramente afirmam, a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Provérbios 25:2 citei. O cristão precisa aprender a valorizar e dar importância às coisas que Deus valoriza. E uma delas diz respeito ao seu lugar de habitação. Deus sempre desejou habitar com e entre seu povo. Isto é revelado nos lugares de habitação no Antigo Testamento e consumado no Novo Testamento, onde a palavra se fez carne e habitou entre nós. À medida que analisarmos este assunto mais detalhadamente, constatamos uma revelação progressiva dos lugares de habitação. Ou seja, Deus habita num lugar, mas é progressiva a nossa aproximação a Deus. Começando pelo livro dos princípios, que é Gênesis, com o Jardim do Éden, e terminando com o livro final do Apocalipse, com a cidade de Deus. Então vejamos esta progressão através da Bíblia.
já nos temos percebido que Gênesis confronta com Apocalipse e é equiparado em suas formas que alguns desconhecem, mas teologicamente é reconhecido como a escatologia. Vamos lá. Deus habitou com o homem antes que o pecado entrasse na habitação, ou tabernáculo do Éden. Deus caminhou e conversou com Adão neste jardim. Deus caminhou e conversou com Noé e com os patriarcas em suas épocas. Deus apareceu a Abraão, Isaque e Jacó. Deus habitou com o homem no tabernáculo de Moisés. Ele habitou com Israel redimido. Deus acrescentou revelações e verdades quando habitou no tabernáculo de Davi, construído pelo rei Davi. Deus fez ainda revelações maiores, adicionais, no templo de Salomão. A perfeita e plena revelação de Deus está sim na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a plenitude da divindade, como diz Colossenses 1,19. Ele é Deus em forma humana. Ele é o tabernáculo e o templo. João 2,19-21. Ele é a palavra que se fez carne e habitou literalmente entre nós, e vimos a sua glória. Deus está em Cristo. Fato. Deus agora habita no tabernáculo, o lugar de habitação da igreja. Ele habita individualmente em cada coração que crê. Ele também habita corporativa ou coletivamente na igreja, que é seu corpo. Vimos assim que Deus habitou com o homem, entre os homens e, finalmente, nos homens. O relacionamento entre Deus e o homem é necessário para cumprir o propósito e o plano de Deus na redenção. No início, o Gênesis, vemos Deus descendo à terra para habitar e relacionar-se com o homem eternamente. Observe, eternamente. Deus deseja relacionar-se com o homem, contudo, para que isso seja possível, é necessário que se cumpram certas condições. Isto é, a santidade divina precisa tratar antes da inclinação do homem para o pecado. Sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a afirmação de Deus. Podemos encontrar em Pedro 1, 15 e 16. A revelação final de Deus é vista na revelação da cidade santa, a Nova Jerusalém. O tabernáculo de Deus com os homens, com os quais ele virá. Buscá-lo-á e viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Vemos em cada situação as Escrituras se cumprindo. Fui de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para outro. Concluiu Deus em 1 Crônicas 17, 5. Quinto, os nomes e títulos dados ao tabernáculo. No Antigo Testamento, encontramos muitos nomes diferentes para designar nomenclaturas diferentes. O tabernáculo de Moisés. Para um desses nomes, revela aspectos particulares da verdade, assim como os vários nomes dados à igreja do Novo Testamento falam de diferentes aspectos da igreja. Esse tabernáculo era chamado de tabernáculo.
A palavra tabernáculo literalmente significa tenda ou morada. Esse tabernáculo deveria ser o lugar de habitação do Altíssimo. Também é chamado de santuário. A palavra santuário significa lugar santo ou lugar separado. Esse tabernáculo deveria ser um lugar, então, separado para a habitação de um Deus que é santo. Tenda do tabernáculo. O tabernáculo recebeu este título porque nele estava a Arca da Aliança, a qual continha as tábuas da lei. As tábuas da lei eram consideradas o testemunho de um Deus santo e determinavam seu padrão moral para o Israel redimido. Também é chamado Casa de Deus. Essa seria a casa de Deus na qual ele deveria ser o Senhor. Tenda do encontro. Este deveria ser o lugar onde todos se reuniam junto à porta para os dias festivos e para a adoração. Da mesma forma como eles se reuniam junto à porta do tabernáculo, nós nos aproximamos da porta, a saber, o Senhor Jesus Cristo, que declarou: Eu sou a porta. Note que em 2 desses títulos aparece a palavra tenda. Aqueles que habitam em tendas são chamados de peregrinos. Tendas são moradas provisórias. Esses títulos são significativos para a vida peregrina do deserto. A igreja é também composta de estrangeiros e peregrinos neste mundo. Eles pertencem a um outro mundo e permanecem com Abraão na companhia daqueles que não têm cidade permanente, mas olham para a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11:10. Todos esses aspectos das verdades reveladas nos vários nomes do tabernáculo demonstram seu cumprimento espiritual na igreja do Novo Testamento, local e universal. A igreja é o lugar de habitação de Deus, formada por um povo especial, separado para Deus, pois ele habita em meio aos louvores de seu povo. A igreja é a casa de Deus edificada com pedras vivas. É o lugar de reunião ou ajuntamento no Novo Testamento. Em sexto, podemos ver os requisitos para a construção do santuário. O Antigo Testamento menciona 7 requisitos necessários para a edificação do santuário do Senhor, o lugar da habitação, como dissemos, de Deus, que deveria ser construído através de ofertas voluntárias. Êxodo 25:2 diz: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração a compelir a dar. O anseio de contribuir surge entre os israelitas em gratidão ao Senhor, que os havia libertado da escravidão do Egito, através do sangue do Cordeiro Pascal. Esse é o tipo de oferta que interessa ao Senhor. Aliás, é a única. É interessante notar que o povo de Israel obteve os materiais para edificar o santuário com os próprios egípcios. Esse fato é um cumprimento direto da profecia dada a Abraão, anos antes, de que Israel deveria sair com grandes riquezas. Gênesis 15:12. Essas bênçãos que o povo recebeu das mãos dos egípcios não tinham o propósito de enriquecê-los, mas foram dadas para serem devolvidas ao Senhor.
Agora era tempo de ofertar, e o povo respondeu. Pelo ânimo do povo, todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor. As pessoas se animaram para edificar o santuário do Senhor. Da mesma forma, os cristãos deveriam se sentir animados para edificar a casa do Senhor hoje. Também o fizeram pela disposição das pessoas. Todo aquele que de coração estiver disposto, foi assim que Deus se referiu. O povo de Deus deve ser constituído por pessoas dispostas a fazer a sua vontade. Também com o coração voluntário. Analisando o capítulo 35 e 36 de Êxodo, veremos ali que Deus revela que a palavra coração e a expressão de todo o coração aparecem pelo menos 12 vezes. Vemos que eram 12 tribos de Israel. As pessoas deram suas ofertas livremente, com o coração agradecido pela bondade do Senhor. Essa disposição de coração é o que tem valor diante de Deus. Também pela sabedoria de Deus. Os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário. Podemos citar Bezaleel e Aholiabe, que foram já ditos e resgatados para esta obra. O tabernáculo foi edificado de acordo com os critérios de Deus dados através de Moisés. Posteriormente, o templo foi edificado pela sabedoria de Deus, através de Salomão. Não podendo Davi o edificar, pois foi chamado homem segundo o coração de Deus, contudo, sanguinário. Mas em 1 Reis 3, 12 e 13, vemos Deus confirmando o templo com sabedoria a Salomão. Da mesma forma, a igreja do Novo Testamento somente será edificada pela sabedoria de Deus. É importante saber que, embora Moisés fosse instruído em toda a sabedoria dos egípcios, ele dependia da sabedoria de Deus para edificar o santuário. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Já ouvimos isso no livro aos Coríntios. Estava tendo um espírito inclinado a Deus, ou seja, para fazer pelo Espírito de Deus. E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. O tabernáculo foi edificado pela capacitação e pelas habilidades do Espírito Santo, esta concedida aos homens. A igreja do Novo Testamento só pode ser edificada desta forma também. Vivemos hoje na era, como todos conhecem, da dispensação do Espírito. Mais do que naquela época, o povo de Deus precisa estar totalmente disponível e disposto a viver na dependência do ministério do Espírito Santo de Deus. Esta é a forma pela qual Deus realiza sua obra entre os homens, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Citei aqui Zacarias 4:6. E de acordo com o padrão divino. Vejamos, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus foi enfático. Deus foi ali objetivo e determinante. A leitura atenta dos capítulos 39 e 40 de Êxodo
revela que por 17 vezes é mencionado que Moisés edificou o tabernáculo, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Além disso, em pelo menos 7 outras passagens foi dito a ele para fazer todas as coisas de acordo com o padrão de Deus. Nada foi deixado para a mente, ideia, imaginação e observação do homem. Tudo deveria ser feito de acordo com o modelo de Deus. Deus somente pode abençoar e confirmar com a glória, com a sua plena glória, aquilo que é feito de acordo com o padrão da sua palavra. A igreja do Novo Testamento também deve estar sujeita ao mesmo padrão de Deus. Moisés é um exemplo notável de alguém submisso à vontade e à palavra de Deus, demonstrando plena e completa obediência às instruções para a construção do santuário. Ele cumpriu cada palavra que Deus lhe ordenou. Como consequência, podemos traçar a seguinte progressão na experiência de Moisés com Deus. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado. Moisés terminou a obra, Êxodo 39. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Êxodo 40. Deus somente pode abençoar e encher o lugar com a sua glória, a fumaça da sua glória, ou Shekinah, como diz no antigo aramaico, quando este está de acordo com a sua palavra e com o padrão divino. A igreja, da mesma forma, deverá juntar-se ao padrão de Deus, e como resultado, a obra será concluída. Se todos esses atributos foram necessários para a construção da habitação temporária de Deus, muito mais será exigido para a construção do santuário do Novo Testamento, o qual representa o eterno propósito de Deus.